Graça e paz, amados, mais um encontro, mais uma escola bíblica dominical, e hoje o título da nossa lição é a autoridade suprema de Cristo. O texto bíblico é muito conhecido, Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 5 ao 11, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E achando em forma de homem, humilhou-se até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O segundo texto está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho em seu tempo. Temos três objetivos hoje. O primeiro é compreender as razões da autoridade plena de Cristo. O segundo é entender a autoridade de Cristo como líder da igreja. E terceiro é se conscientizar da necessidade de submissão a Cristo pela fé. Então vamos lá. Eu quero começar lembrando a você que Jesus Cristo é o único que tem autoridade para remir pecadores. E essa autoridade está em estreita conexão com a autoridade soberana de Deus e diz respeito à vida que ele oferece na cruz e à vida que ele retoma na ressurreição. Por essa razão, Jesus Cristo é, meu irmão, minha irmã, a fonte suprema da autoridade da igreja. Como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 24. O domínio abrange toda a criatura, como diz 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, cuja história culmina para um fim em que tudo será subjugado por ele, como diz Filipenses, capítulo 2, versículo de número 10. Então, nós vamos começar nesse primeiro momento aqui, nesse nosso primeiro tópico, falando sobre a autoridade plena, a autoridade perfeita, a autoridade absoluta de Cristo. E é importante lembrar que a nossa lealdade, a lealdade daqueles que servem a Cristo, a lealdade dos cristãos é devida somente a Jesus. Eu vou repetir. A autoridade dos cristãos, a lealdade dos cristãos, nossa lealdade é devida somente a Jesus Cristo. Não aproveitar essa deixa aí do povo aí fora, né? Não isso, não aquilo. Não então a credos, não a tradições, não essas modinhas que estão surgindo aí, não as instituições religiosas, uma vez que por meio dele manifesta-se a vontade salvadora de Deus e o meio divino para a restauração do pecador e as diretrizes para a existência da igreja, o seu corpo, como diz Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 2. Nossa lealdade é a Cristo. Então, se nós estamos falando sobre a autoridade de Cristo, não podemos começar sem apresentar a sua deidade. No texto bíblico que nós lemos, texto básico, Paulo ele descreve Jesus em forma de Deus, isto é, como Deus eterno, e não apenas como uma semelhança ou uma manifestação divina. Essa mesma ideia vai aparecer no prólogo do Evangelho de João. Meu irmão, João, quando escreve este Evangelho, ele está justamente combatendo os falsos ensinos, ou os ensinos dos falsos mestres que diziam que Jesus e Deus eram pessoas distintas, eram pessoas diferentes.
E aí no primeiro capítulo, no primeiro versículo, João joga toda essa construção diabólica por terra. Ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se você continua lendo, você vai ver também que João ele faz algumas afirmações para provar que Jesus e Deus eram a mesma pessoa. Diz João que Jesus diz, eu sou o pão da vida. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Sempre usando esse conectivo, né? Eu sou. Se você continua lendo o Evangelho de João, você vai ver que João ele vai também apresentar aqui alguns milagres que só foi possível Jesus fazer, sendo Jesus o próprio Deus. Por exemplo, ele transforma a água em vinho, ele cura cegos, ele cura o paralítico do tanque, ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus andou sobre o mar e esse Jesus também ressuscitou a Lázaro. Aí está a prova da divindade de Cristo. Outra declaração contundente a respeito da deidade de Jesus se revela na totalidade da natureza da pessoa de Deus. Sua divindade habita e reside permanentemente no corpo de Jesus, como diz Colossenses 2, versículo 9, o homem Deus. Então, meu amado, nós precisamos reconhecer a divindade de Cristo, bem porque essa é uma doutrina que eu considero essencial. O que é uma doutrina essencial? É uma doutrina que, se nós negarmos elas, podemos correr o risco de perder a nossa salvação. E negar a divindade de Cristo é um passo para perder a salvação. Então, precisamos reconhecer a divindade de Cristo, o verdadeiro Deus, a vida eterna. Pois Ele é, meu irmão, e tem tudo o que precisamos para um bom e sadio relacionamento espiritual com Deus. Eu vou repetir, Ele é e tem tudo que nós precisamos para um bom relacionamento espiritual e sadio com Deus. A divindade de Jesus também pode ser apresentada ou afirmada por alguns pontos. E eu separei aqui alguns. Primeiro, Jesus, o Filho de Deus. Os evangelhos, eles narram que o Pai concedeu ao Filho unigênito sua autoridade. Mateus capítulo 28, versículo 18. O qual está alicerçada nesse poder, para cumprir a missão redentora, a missão que lhe foi confiada. Dessa maneira, a obra de salvação foi realizada em perfeita consonância com a vontade do Pai, em todos os seus desdobramentos, por causa, é claro, óbvio, da natureza sem pecado e perfeita de Cristo. Quando chega na cruz, Jesus ele assume um papel sacerdotal, ele se torna mediador entre Deus e os homens, como diz Hebreus capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 5. O texto bíblico básico que nós lemos faz referência à condição essencial para o sacrifício. O texto diz, Deus assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, Filipenses 2,8. A presença e a obra de Deus homem na terra são um dom e uma visitação divina. Vamos combinar. Ele é o presente de Deus para a humanidade. Ele é o presente de Deus para mim e para você. Graças a Deus. Aí nós vamos ver também ele exercendo a sua autoridade quando ele ministrava a palavra. Jesus ele demonstrava total domínio da expressão oral ao ministrar a palavra no dia a dia.
sendo reconhecido como uma autoridade nas muitas vezes em que se propunha ensinar o povo o caminho da salvação. Isso significa que a sua palavra ela era verdadeira, ela era fiel, ela produzia de verdade, de fato, o efeito para a qual era enviada. A palavra do Filho de Deus deixava adversários boquiabertos, às vezes enfurecidos, outros ficavam tímidos, outros receosos ao ouvi-la. A maioria, entretanto, sequer conseguia entendê-la. Por isso, Jesus ele se preocupava com as reações dos ouvintes quando lhes expunha a palavra com a autoridade do Filho de Deus. Lucas capítulo 11, do 8, do 11 ao 15, você vai ver isso. A parábola lá do semeador. Diz que a semente caiu, uma parte da semente caía à beira do caminho, outro no caminho pedregoso, outro entre os espinhos e outro caía em boa terra. Vamos ver também que Jesus não era poderoso apenas nas palavras, mas Jesus também ele era poderoso, né? Manifestava a sua autoridade nas obras que realizava. Na verdade, tudo que Jesus fazia demonstrava a autoridade de Deus sobre a sua vida. No Evangelho de Lucas, um discípulo chamado Cleópas apresenta uma belíssima descrição de Jesus. Ele diz, profeta poderoso em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Lucas capítulo 24, versículo 19. Tal reconhecimento, irmãos, era geral. Então, desse modo, nesse modelinho aí, percebemos que o Senhor ele revelava a sua autoridade divina por meio das suas ações de pregar, de curar e de perdoar. Quando ele ministrava, ou seja, uma das razões do seu envio, né, ao mundo pelo Pai foi para realizar a missão de pregar o arrependimento e de anunciar a presença efetiva do reino de Deus, isto é, a salvação trazida em sua missão como Messias, Mateus capítulo 4, 17. Nesses dois pontos encontramos os rudimentos para a doutrina de Cristo, como diz Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Mas não só demonstrava a sua autoridade quando anunciava o rei, mas quando ele curava também. O Filho de Deus, ele recebeu do Pai a autoridade plena para curar lunáticos, paralíticos, cegos, enfermos em geral, sem exceção. O ministério de cura exercida por Jesus serviu como uma demonstração do poder libertador de Deus aos pobres e aos oprimidos, além de evidenciar, também a sua enorme compaixão. Por outro lado, Jesus também mostra a sua autoridade quando deixa de curar alguns por causa da incredulidade, como diz Mateus capítulo 3, 58. Agora veja só, os atos de cura realizados por Jesus revelavam aos homens que, por meio dele, Deus Pai realizava as suas obras em perfeita sintonia com o Filho. Além disso, visava única e exclusivamente a glorificação de ambos. E é isso que Jesus espera, meu irmão. Jesus espera que tudo que eu faça, que tudo que você faça, seja para glorificar o nome dele. Então, Jesus não apenas anunciou o reino, Jesus não apenas curou, mas Jesus mostrou a sua autoridade expulsando os demônios. Um dos aspectos primordiais da autoridade de Jesus foi suprimir o poder de Satanás. Razão pela qual Cristo ele despojou e destituiu regularmente o reino satânico, como diz Mateus 12, Lucas 11 e João capítulo 12. 1 de João também, capítulo 3. Assim, uma das atividades mais compassivas do Senhor era libertar as pessoas das possessões malignas. Jesus não mudou, ele continua. E ele quer, através de nós, a igreja, operar estes milagres, expulsando ou libertando pessoas das possessões malignas.
Mas ele não só anunciava o reino, Jesus não apenas curava, Jesus não apenas expulsava os demônios, mas Jesus também mostrava a sua autoridade quando ele perdoava os pecados. No ato de perdoar, no exercício da sua autoridade como Filho de Deus, o Messias, além de curar enfermidades humanas, também realizou a remissão de pecado nos casos em que os doentes, exerciam a fé no seu nome. Toda vez que um doente exercia a fé no nome de Jesus, acreditava no nome de Jesus, acreditava na pessoa de Jesus, Jesus vinha com a cura. Tais promessas permanecem legítimas, pois Deus nos perdoa em razão do sacrifício perfeito e justo de Jesus, o seu próprio Filho, como diz 1 João, capítulo 2, versículo 2. Em Mateus 9, nós lemos que uma multidão que testemunhou a cura de um paralítico ficou muito admirada, muito maravilhada com a grande demonstração de poder de Jesus. Ao perdoá-lo, entretanto, Jesus mostrou que o seu perdão tinha muito mais valor do que tudo aquilo que aquelas pessoas pensavam. Afinal, somente Deus tem poder para perdoar pecados e curar enfermidades. Infelizmente, muitas pessoas que foram curadas por Jesus não perceberam que a sua mais importante missão era perdoar os pecados. Ainda hoje, a oferta do perdão e da salvação se encontra à disposição de todos nós. De todos nós, sem exceção. Está disponível a toda a humanidade, independente de etnia, independente de sexo, independente de classe social. Deve haver, no entanto, a disposição de confessar a Ele as nossas faltas, nossas falhas, nossas transgressões, para que possamos receber a remissão dos pecados, como diz 1 de João, capítulo 1 e 9. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos ver então, que é o segundo objetivo, a autoridade de Jesus para liderar a igreja. Ao concretizar a salvação pela morte na cruz e posteriormente a ressurreição, Jesus Cristo foi, por Deus, constituído líder sobre a igreja. Efésios capítulo 1, 22 e Efésios 5, 23. Sua liderança ela se legitima por intermédio de alguns pontos que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes eu quero falar o seguinte: Colossenses e Efésios são os escritos do Novo Testamento que revelam essa centralidade de Jesus com relação ao seu corpo, ou seja, com a sua igreja. Enquanto Efésios apresenta Cristo como cabeça da igreja, Colossenses estende essa imagem da autoridade de Cristo sobre toda a criação. Mas vamos ver como se legitima, essa autoridade de Jesus sobre a igreja. Primeiro, Jesus é o Senhor da igreja. Ei, a igreja tem dono. Não sou eu e nem você, meu amado. O dono da igreja é Jesus. Jesus é um Senhor longânime para os salvos. Esse é um dos aspectos mais importantes da autoridade exercida pelo Filho de Deus. De fato, os salvos pertencem a Ele, estão sob o seu cuidado pessoal. Meu irmão, você ouviu o que eu disse? Nós pertencemos a Jesus e estamos sob o seu cuidado pessoal. Isso é maravilhoso. Aleluia! Por meio do Espírito Santo, nós somos capazes de entronizar Jesus como Senhor, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. E da mesma forma promover o seu senhorio pela mensagem que nós pregamos, como diz Filipenses 2:11. A igreja, meu irmão, minha irmã, segue na contínua missão de andar na graça que vem do Senhor, de ser a luz do Senhor, de louvar ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe até quando? Eu vou te dizer, até a sua vinda, como diz 1 Coríntios 15, 58. Jesus recebeu, irmãos, uma condição exaltada como príncipe e salvador.
Se você ler João, capítulo 17, versículo 5, você vai ver a posição exaltada de Cristo antes da criação do mundo. Ao assumir a natureza humana pela encarnação, Jesus precisou autolimitar-se em termos de seus atributos divinos e privilégios celestiais. Assim pôde realizar a obra da expiação da cruz. Aleluia! Glória a Deus! Ao assumir a natureza humana pela encarnação, Jesus precisou, vou repetir, autolimitar-se em termos de seus atributos divinos, dos seus privilégios celestiais. Assim ele pôde realizar a obra da expiação da cruz, assemelhando-se ao homem, representando-o junto a Deus em busca da sua justificação e da sua redenção. A sua exaltação, ou seja, em sua exaltação, o Senhor Jesus é o cabeça de todas as atividades da igreja, a qual deixa sólidas orientações pelo Espírito acerca de como devemos continuar a obra da salvação. A ressurreição e a ascensão de Cristo tornaram-se preparatórios para a concessão aos salvos, das dádivas do Espírito Santo, dos seus respectivos dons. Só recebemos a dádiva do Espírito e os dons porque Jesus morreu e ressuscitou, por intermédio dos quais nós cristãos aperfeiçoamos a salvação concedida. E no terceiro ponto, nós vamos falar sobre a submissão à autoridade de Cristo, porque na condição de Kyrios, de Senhor, Jesus foi honrado e coroado por Deus para exercer o domínio absoluto, meu irmão, e universal. Ou seja, todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Isso significa que ele tem autoridade tanto sobre aqueles que ainda não são cristãos, como aqueles que são cristãos. Por isso, no exercício do seu domínio, Cristo espera de cada um de nós uma posição ou um posicionamento de obediência, reverência ao seu nome, porque ao afirmar que Deus deu a Jesus um nome sobre todo nome, Paulo, ele está se referindo à passagem do Antigo Testamento, no qual fala que do nome divino, Yahvé, Senhor. Mas a autoridade do nome de Jesus também conclama aqueles que não são salvos a invocá-lo para serem salvos, como diz Romanos 10:13. Quanto a nós salvos, a reverência ao nome de Cristo significa, primeiro, realizar as obras de Deus em nome de Jesus. Segundo, apartar-se de toda imundície e injustiça. Terceiro, oferecer sacrifícios de louvor. E quarto, suportar as provações por causa da fé nele. Eu quero terminar essa lição, concluir ela dizendo: ninguém está fora do domínio soberano de Cristo, que após completar sua obra redentora como Filho de Deus, divino Salvador, aguarda o tempo determinado pelo Pai para exercer o justo juízo sobre todos os homens. Eu quero que você reflita que, além da sua lealdade a Cristo, você precisa ser um exemplo de obediência a esta autoridade. Viva em santificação e honra. Viva em amor e verdade. Viva, meu irmão, para que o nome do Senhor seja exaltado. Viva sob a autoridade de Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro no nome de Jesus.